Tem uma frase que o autor Jürgen Klarik diz que me atingiu de um jeito muito direto quando eu li. Eu quero começar esse vídeo exatamente com ela, porque existem verdades que precisam ser ditas em voz alta, principalmente quando tem tanta gente vivendo isso em silêncio e simplesmente não sabem. E a frase, gente, é muito simples. Eu sou o vendedor. Todos nós somos vendedores. E tá aqui, ó, no capítulo 8, A Mente do Vendedor, que é o capítulo que nós vamos falar e destrinchar sobre esse livro dessa série que eu estou fazendo, Venda a Mente Não ao Cliente. Se você perdeu algum dos vídeos, ele tá lá no meu canal no histórico, dá uma olhadinha neles antes, mas isso também não impede você continuar aqui e você entender sobre esse raciocínio primeiro. Olá, eu sou Leandro Moura, eu sou economista e empresário, eu trabalho há 21 anos com vendas, foram 17 anos de mercado corporativo, há 4 anos eu faço treinamento de vendas e também trabalho com mentoria. Vamos lá, esse canal ele tem um propósito muito claro que é o de transformar a mentalidade das pessoas em relação às vendas. Quero te convidar a seguir comigo, porque hoje nós falaremos sobre o capítulo 8, que é a mente do vendedor, é trabalhar a mentalidade. Gente, eu costumo dizer que não existe técnica de vendas que funcione se a sua mentalidade estiver fracassada. Todo treinamento de vendas que eu começo numa empresa, eu não abro mão de começar com treinamentos voltados primeiro para a mentalidade, porque senão a pessoa não vai colocar as técnicas em prática, não vai funcionar. E aí esse vídeo aqui, ele não é sobre técnica. Esse vídeo, antes de tudo, é sobre você. É sobre o que acontece dentro do coração de quem vive de vendas. É sobre a autoestima que sustenta a nossa profissão. É sobre a motivação que te mantém em pé quando a rejeição se repete. E a gente trabalha em um ambiente que a gente é mais rejeitado do que aceito. Quando a porta é fechada na sua cara, quando a ligação termina do outro lado, quando você precisa continuar inteiro, mesmo depois de ouvir vários nãos num único só dia. Como que a gente pode trabalhar e desenvolver a nossa mentalidade para que a gente seja antifrágil? E não só resiliente, mas antifrágil. E ter forças para continuar. Porque é um dia após o outro. Eu tenho essa mentalidade, eu tenho esses pensamentos também, principalmente quando eu atuava muito com vendas. É um dia após o outro. Matei um leão por dia. Não é fácil. É exaustivamente cansativo trabalhar na área comercial. Não há um botão fácil em vendas, mas é o preço que a gente paga para a gente ter um salário melhor, ou um faturamento melhor. Bora começar. Esse capítulo 8 talvez seja o menos técnico, na verdade, de todo o livro, tá? Mas tem de tudo para ser, assim, um dos mais importantes, porque tudo começa na nossa mentalidade, justamente porque toca no lugar em que muitos de nós mais sofrem e menos falam. A gente não fala sobre a rejeição que a gente recebe, a gente só sente, e isso vai desmotivando. E a gente sempre acha que o problema ou a solução desse problema é a gente ir para um próximo trabalho, uma próxima empresa, vender uma outra coisa. Então vamos entender qual é o maior medo que nós temos enquanto profissionais de venda, enquanto profissionais que conduzem os clientes a comprar alguma coisa. O autor ele vai começar o capítulo 8 revelando algo que muita gente sente, mas quase nunca admite com honestidade. Sabe por quê? Porque é mais fácil falar de meta, de comissão, de performance, de resultado, do que tocar na parte mais sensível da dor. Às vezes, a causa de todos os problemas de uma pessoa que não bate meta está exatamente na mentalidade, que é a parte mais sensível de acordo com o autor. O maior medo do vendedor é não ser bom o suficiente. Não é medo de não bater a meta, é medo de não ser capaz, medo de ser exposto, medo de que descubram que você não é tão bom quanto aparenta. Nós vivemos por conta de 3 motivos: ser aceito, ser amado e ser rejeitado. Então isso entra muito nesse conceito do ser aceito. E isso conecta com algo que muita gente chama de síndrome do impostor, que é aquela sensação de você estar enganando todo mundo, de que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não é realmente tão competente quanto parece. O vendedor high performer que bate meta todo mês ainda pode estar sentindo isso internamente também. Mas por que essas pessoas então sempre estão com um resultado muito alto? O vendedor que consegue fechar negócios muito grandes ainda pode estar com medo. Sabe por quê? Porque talvez na próxima venda pode ser que ele não consiga, se ele não trabalhar ou continuar trabalhando a antifragilidade da mente dele. Vender para muita gente é uma atividade de exposição. É uma atividade que coloca você na linha de frente da guerra. É uma atividade onde o não muitas vezes pode vir para o pessoal. E aqui entra um mantra muito importante que nós temos que trabalhar na nossa cabeça. Como que eu ressignifico o não? O não não é sobre você. O não é sobre aquele cliente específico, em aquele momento específico, com aquela situação específica dele. Não é sobre você. O não pode ser falta de orçamento, pode ser falta de timing, pode ser que ele já tenha compromisso com algum outro concorrente. Pode ser que ele não viu o valor que você está oferecendo. E aí nessa hora a gente tem que ser humilde o suficiente para entender o porquê a gente está levando o não, para que isso não abale você. Mas o não, ele não significa que você não é bom, não significa que você não é capaz, não significa que você não merece estar aí. Pelo contrário, é uma oportunidade que você tem também de entender como eu posso evoluir e conduzir um processo de venda da melhor forma possível. E aí, gente, assim, eu também vou ser honesto com vocês, o não dói mesmo, eu já escutei muitos nãos também. Eu já criei a expectativa de que aquele cliente ia fechar o negócio e não fechou. Essa rejeição, ela dói, é uma porta fechada
fechada na cara. Isso dói. O cliente que escolhe o concorrente também dói dentro de nós. Por quê? Porque tá mexendo com o nosso bolso. Só que a diferença entre o vendedor que desiste e o que continua não é um sofrer não e o outro não sofrer o não. É que um consegue separar o não pessoal do não profissional e ele continua de pé, ele simplesmente segue. O vendedor que não aprende isso, ele cai numa espiral muito perigosa, ele sofre com a rejeição, ele perde a autoestima, ele começa a vender no desespero. Ele oferece desconto, perde margem, bate menos metas, sofre mais e ele fica preso nessa espiral. E gente, fechamento de vendas não é lugar para desespero. O cliente ele sente o cheiro do desespero e ele sai correndo de você. Lembra do reptiliano? Na questão de sobrevivência ele foge de você. E é aqui que entra algo que talvez ninguém tenha falado para você ainda, a autoliderança emocional. A gestão das suas emoções faz parte de todo o processo da venda. A capacidade de você reconhecer que você está sofrendo, que está com medo, que está com raiva e mesmo assim continuar agindo com inteligência e também com profissionalismo. Não é ignorar a emoção, nós somos seres emocionais, é sentir a emoção, reconhecer a emoção e depois escolher não ser controlado por essa emoção. O autor ele deixa uma mensagem muito clara nesse capítulo. O vendedor é um profissional muito importante. Todas as empresas dependem de vendas. A empresa que não vende morre. O vendedor ele não é uma pessoa que engana. O vendedor ele é o profissional mais genuíno que você tem na empresa. Ele que consegue enxergar a realidade, ele consegue ver o cliente, entender o que ele precisa, ajudar o cliente. Ajudar esse cliente a ver o valor onde até ele mesmo não está vendo que existe um valor. Vendedor é aquele que abre portas para outras pessoas viverem o melhor. É aquele que resolve um problema. Nós criamos relacionamentos, nós movemos os negócios. Sem as vendas não existe negócio, não existe empresa, não existe salário, não existe o capitalismo. E isso merece muito respeito, principalmente respeito de você mesmo, com você mesmo. Então como que eu reconstruo a minha autoestima se ela foi balançada por uma rejeição? Primeira coisa, comece a registrar os seus sucessos, não os seus fracassos, os sucessos. Você tem uma agenda, um caderno onde você coloca o seu sucesso, porque o fracasso em vendas, o não ele é maior do que o sim, a quantidade de nãos que a gente ouve. Mas cada sim que você ouve, cada cliente satisfeito, cada reunião bem conduzida, cada proposta convertida, anote isso, releia, veja a sua produtividade. Segundo ponto, invista no seu desenvolvimento. Gente, não é arrogância, é reconhecimento de que você é valioso o suficiente para investir em você mesmo. Terceira coisa, encontre o seu povo, a sua comunidade, encontre outros vendedores que entendem o que você vive, que podem se espelhar em você, que podem compartilhar vitórias e derrotas com você. Quem são as pessoas que você pode abrir o coração? Se você não tiver, o canal tá aqui para isso. Os meus contatos nas redes sociais também. Porque vender em solidão é muito mais difícil. Então se ampare a pessoas. Me siga lá no meu Instagram pra gente poder conversar sobre isso. Eu trabalhei como vendedor há muitos anos, antes de me tornar gerente, antes de me tornar empresário nesse segmento. Uma coisa que o autor também toca muito nesse capítulo é que o vendedor, ele também não precisa ser santo. Você pode vender bem, você pode fazer um negócio bem e ainda assim ganhar muito dinheiro, ganhar dinheiro. De cada 5 bilionários do mundo, 3 são da área de vendas. A ideia de que vender bem significa abrir mão de ganho, que você tem que ser altruísta, que você não pode ganhar bem porque fica ganancioso, isso é a armadilha mental que destrói muitas carreiras. Por quê? Porque nós não temos aquela coisa orgulhosa de que, eu quero ser um grande vendedor quando eu crescer. Não tem essa mentalidade no Brasil. Vender bem, ganhar bem, são duas coisas que podem caminhar completamente juntas. E aqui no Brasil, a nossa cultura latino-americana às vezes nos sabota em relação a essas questões. A gente acha que ganhar dinheiro é errado. Então, aceite o dinheiro na sua vida, ok? Eu quero resumir aqui com vocês o principal aprendizado, ou os principais aprendizados deste capítulo 8. Primeiro, o maior medo do vendedor não é bater meta, é medo de não ser bom o suficiente. Segundo aprendizado, o não do cliente não é um não sobre você, é um não da circunstância, para o momento que ele está vivendo. Terceiro aprendizado, a diferença entre quem desiste e quem continua é a capacidade de separar rejeição pessoal de rejeição profissional. A quarta lição que a gente tira é de que a autoliderança emocional é sentir a emoção, reconhecer ela e depois agir com inteligência apesar das emoções. O quinto ponto, vendedor é um profissional importante, nós merecemos respeito, principalmente de você mesmo e de todo mundo que também vem. Sexto aprendizado, registre os seus sucessos, invista no seu desenvolvimento profissional, encontre a sua comunidade, o seu povo, as pessoas que você pode falar das coisas que você está vivendo. Sétimo aprendizado, vender bem e ganhar bem podem caminhar de mãos dadas. Você não é ganancioso por querer ser bem remunerado. A ambição faz parte, a ambição é positiva na nossa vida. A ganância, ela é prejudicial, mas a ambição, ela é positiva. E eu quero finalizar esse vídeo deixando uma mensagem final para a gente terminar com esse assunto. Se você é vendedor, se você vive dessa profissão, se você já caiu e você já sofreu rejeição, se você já duvidou de você mesmo, eu quero que você saiba que isso não significa que você está no lugar errado. Significa, sabe o quê? De que você é humano, de que você tem coração, significa que você importa. E o mundo precisa de vendedores com coragem, vendedores que vendem a verdade, vendedores que ajudam o cliente a resolver problemas, vendedores que entendem que relacionamento é a base de qualquer negócio. Então persista e
continue firme. E isso serve até de lição para mim também, porque eu também continuo vendendo, mesmo como empresário. Eu não tenho equipe de vendas. Eu treino equipes, eu faço treinamento, mas eu sou a minha própria equipe. Vender com inteligência começa com você estar inteiro emocionalmente. Então, esse canal só vai crescer com a sua ajuda. Eu quero que você se inscreva no canal, que você curta, compartilhe, ative o sininho. Essa série vai continuar. Tem o último vídeo dessa saga do Venda Mente Não ao Cliente. E depois a gente vai se conectar para que você conte, para que eu conte tudo aquilo que a gente aprendeu com esse livro. Comenta aqui embaixo. Qual é o seu maior medo como vendedor? Qual é a rejeição que dói mais em você? Obrigado por estar aqui. Obrigado por você ser vendedor. Obrigado por você ter orgulho da sua profissão. E se você ainda não tem, que você tenha a partir de agora. A gente se vê no próximo vídeo. O fato de você estar aqui comigo até agora já me diz muito sobre você. Comente a hashtag aqui, ó. Vamos colocar esse mantra. Hashtag seja singular. Isso vai dizer que você esteve até o final desse vídeo. Hashtag seja singular. Eu quero te agradecer. Um abraço e até mais.